página. Bom, creio que já estamos ao vivo. Deixa eu só conferir aqui. A gente está ao vivo na página oestrangeiro.org do Facebook. Se tiver alguém por aí, dá uma boa noite para a gente saber que nós estamos de fato ao vivo. Por enquanto não tem acho que uma só pessoa, o pessoal vai chegando aos poucos. Hoje a gente está recebendo o canal Alhama Carioca, família Romero. Bom, a gente já está no ar aqui, deixa eu só conferir. É isso aí, já estamos no ar já. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando. E aí, galera, tudo bem? Bem, gente. Olá! Se tem uma pessoa, de repente, a nossa mãe, quer dizer, para ele. Olha, minha mãe e meu pai. Pois é, a minha mãe está sempre online também. Bom, a gente já está ao vivo já, aqui o pessoal já vai chegando. Quando a gente faz live lá em casa, meus pais estão lá na sala com o celular, acompanhando com o tablet. Pois é, eles ficam vendo tudo, né? Pois é, torcendo junto. A gente já tá, agora o pessoal já está chegando, já tem 10 já acompanhando a gente, 4 curtidas aqui, então o pessoal já de fato está chegando. Deixa eu apresentar para quem vai chegando aos poucos. Esse é uma conversa que é uma série que o estrangeiro.org faz, né, com imigrantes que estão no YouTube e outras redes sociais, fazendo um trabalho de divulgação das suas diversidades culturais, as suas experiências de vida. E hoje a gente está recebendo a família peruana, eles são todos irmãos, ainda tem um que não está, Alhama Carioca. Então, a família peruano-brasileira, visto que a Ofélia nasceu já no Brasil. Sim, sou brasileira. E, bom, guardam esse hífen, né? Peru-Brasil aí. Então, a gente está com a Fiorella, com o Ernesto e com a Ofélia. Bom, boa noite para vocês, que prazer estar aqui com a gente, obrigado por aceitarem o convite. Vou passar para vocês dar boa noite para o pessoal aí. Boa noite, gente, boa noite. Bem, galera. A gente que agradece a oportunidade, né, de poder entrar nessa plataforma aí e poder falar um pouquinho sobre nós. A gente já falou um pouquinho sobre nós no YouTube, agora um pouquinho sobre nós aí no Facebook com novos amigos. Isso aí, gente. Muito bom. Olha, eu vou deixar aqui só para vocês verem, vou deixar aqui na página para vocês. Olha só, esse é o canal Alhama Carioca, eles estão com quase 9 mil inscritos. Segue lá, gente. Segue lá, para quem não segue. Sigam. As thumbnails da minha cara tá sempre assim, fazendo uma careta. Aí o outro e o Francis, que ele não está aqui porque ele está embarcado. Isso. E ele volta. Acho que semana que vem, né? Semana que vem. O Francis, ele trabalha embarcado e vocês estão em Macaé, isso, né? Isso, Macaé. Então, a família que mora em Macaé, Rio das Ostras. Os pais de vocês moram onde? Na realidade, a gente mora em Rio das Ostras, mas Fiorella está morando faz tempo aqui em Macaé e a gente veio aqui da entrevista. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a vida deles. Deixa eu começar aqui, que o pessoal está chegando, né? Para quem eu vou dar início, só para lembrar que essa semana a gente está fazendo publicações. Hoje, uma das publicações, né, do Estrangeiro é essa conversa, e nós estamos diariamente, nessa semana especial, fazendo divulgação, escrevendo alguns textos. Amanhã a gente vai publicar o texto da conversa que a gente teve com a Vicky, com a primeira entrevistada, Vicky Marques, venezuelana, que tem um canal também no YouTube. E essa semana é por conta da Semana do Migrante, que a Pastoral do Migrante Nacional realiza no Brasil todo. E também tem outro evento, né, para vocês aí que são interessados no tema, né, para quem é migrante que está acompanhando a gente, muito legal, que é o Rio Refugia. Como a gente está nesse momento de pandemia, o Rio Refugia não vai acontecer presencialmente, vai acontecer
online, né? Se vocês entrarem no Instagram do Rio Refugia, vocês vão encontrar também uma programação bem legal, tá? Vou começar aqui, então, e aí já vou passar a primeira pergunta para eles, tá? É o seguinte, eu vou fazer eu escrevi aqui um parágrafo para a gente poder começar com uma reflexão, e aí eu mando a pergunta. É o seguinte, a patridia, vocês já ouviram falar nessa palavra? É uma expressão importante para quem é do universo das migrações, mas bastante desconhecida ao público em geral. O apátrida é o indivíduo sem pátria documentada e, por isso, alguém desamparado de qualquer estado nacional. Eu já vou deixando claro que não é o caso dos nossos convidados de hoje. É que, na falta de uma pátria, tem duas para chamar de sua, Peru e Brasil. Eu comecei falando do termo apatridia porque ele está presente em um dos livros do importante escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, falecido em 1994. No livro Prosas Apátridas, Ribeiro não trata do sentido jurídico do termo, de alguém sem pátria, mas de textos que não se encaixam plenamente em nenhum gênero. E eu sei, estou falando disso porque o Ernesto já disse numa live que ele é um apreciador de literatura, então eu quis trazer um escritor aqui para esse início de conversa. Comparando esses textos soltos com as migrações, existe uma situação de desencaixe que o projeto migratório oferece aos seus indivíduos, esses que migram pelo mundo. Um desencaixe da ideia de uma identidade nacional fechadinha, coesa, fixa, e que dá forma a uma outra forma, mais plural, aberta, e que os coloca naquela sensação ambígua e da gostosa dúvida de ficar ou não feliz pela vitória do Brasil contra o Peru em uma final de Copa América, que é um dos vídeos que eles fizeram aí bem legais. Então, na verdade, não é o coração que se divide, mas é um coração que se amplifica, cabendo dentro dele dois lugares para chamar de seu. Então, minha primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: como que esses corações que cabem o Brasil e o Peru começaram a imigração de lá para cá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Repete a pergunta. Eu quero saber como é que esse coração que era peruano e depois se tornou também brasileiro, ele se amplifica, não se divide, ele cabe o Brasil e o Peru dentro dele, imagino eu. Como é que foi esse processo de migração? Então, quantos anos vocês tinham? Como é que foi a decisão? Eu sei que foi em 2002. E o que mais? Bom, começou, na verdade, se a gente for contar, desde o início, começou há mais de 30 anos atrás, com a vinda dos meus tios, né, da família da minha mãe, por conta de oportunidade de trabalho e tudo mais. Também. Estudos. Meus tios foram vindo há mais de 30 anos atrás, pelo meu tio Luiz. E uma das últimas pessoas que veio foi a minha mãe, com meu pai. Na verdade, foi primeiro meu pai. Ele ficou, sim, meu pai veio, ficou um ano, e um ano depois chamou minha mãe, e eu era o mais velho, veio Fiorella e veio Francis, que ainda estavam na escola, então eles entraram aqui para continuar na escola, e eu que estava na faculdade já tinha começado, continuei lá até finalizar. E aqui foi que Ofélia nasceu. Né? Então, o processo migratório, é claro, como a Fiorella disse, dos parentes que foram vindo, mas eles também foram se espalhando, mas no nosso caso, da nossa família nuclear, pai e mãe irmãos, foi assim, meu pai veio, passou um ano, né, recomeçando do zero aqui, um ano depois trouxe a minha mãe, meus irmãos, e eu vim 6 anos depois, né, para encontrar eles e já encontrar a Ofélia nascida. Porque ele não conhecia a Ofélia ainda. Não. Pois é, e como é que foi esse processo, assim, te motivou mais, Ernesto, a vir para o Brasil para conhecer a irmã? Eu tinha vindo para visitar, eu tinha vindo para um mês apenas, mas, claro, essa era a minha cabeça quando eu estava lá. Só que eu chegar aqui, e também eu já estava com muita saudade dos meus pais, e eu estava fechando algumas coisas lá, eu tinha acabado a faculdade, trabalhei por um ano em algumas coisas lá, estava finalizando esses processos, e meu pai também conversou comigo, nós falamos, e vimos que como nada me impedia ficar lá, era um bom momento para ficar, e fiquei, né? E foi assim, não foi uma coisa tão planejada, pelo contrário, foi até surpresiva,
e é inesperada, mas tinha que acontecer. Terminamos ficando todos juntos aqui. Né, essa primeira imigração que o parente de vocês fez na década de 80, imagino? Foi há 30 anos? Foi no meados da década de 80, 90? Oi? Pelos 90, acho que foi. Tá. Eu li que o Peru teve um grande fluxo de imigração peruana nos anos 80, devido a algumas crises financeiras, políticas do país, né? Teve a ver com esse processo meio nacional de imigração, do tio de vocês querer sair por conta da situação do país e procurar lugar em outro, se bem que o Brasil também estava em crise na década de 80 e 90, né? Isso. O que acontece? Basicamente, nos anos 90, houve um fenômeno social chamado fuga de talentos, na qual muitas pessoas preparadas, com 2 faculdades, 3 línguas, cheias de profissão, de currículo, faziam filas imensas para conseguir uma vaga de caixa de um mercado, coisa assim, né? Houve toda uma bagunça que veio após o terrorismo dos anos 80 e a nossa economia ficou destruída praticamente. Então, as pessoas não adiantava estudar, e ali há uma grande centralização apenas na região da capital, como aqui no Brasil foi há muitos, muitos anos no Sudeste, mas lá aconteceu, sempre aconteceu. Então, as pessoas não tinham como sair fora da capital. A migração do interior para a capital era enorme. Então, com todos os problemas sociais que já tinham acontecido e a economia ruim, não adiantava quanto você estudasse, se preparasse, lutasse, porque não ia conseguir. Além disso, aconteceram as privatizações lá em Peru, e com isso, muita gente que trabalhava de carteira assinada, pode ser assim, que vai chamar de planilha, ficou sem emprego. Meu pai, entre eles, né? E por mais que trabalhava, meu pai trabalhava de domingo a domingo, né? Ele tem um currículo enorme, né? Uma pessoa muito inteligente, né? Ele, minha mãe, e mesmo assim não dava. Então, ele decidiu arriscar e sair, como muitos peruanos saíram para Estados Unidos, saíram para a Espanha, saíram, não sei, acho que para a Venezuela também, e também uma parte veio para o Brasil. Não tanto quanto os outros países. Até pela barreira do idioma. Pela barreira do idioma, mas esse foi o detonante, né? A questão econômica. E aproveitou porque aqui já tinham alguns parentes, né? E querendo ou não, já recebiam uma orientação de primeira mão sobre que a situação, como todo país tem problema, pelo menos aqui estava melhor que em Peru, né? E aí ele que veio a lutar, né? Na cara e na coragem. E chegou. E eles acho que devem estar ouvindo a gente, né? Então, um abraço pro Ernesto. O Ernesto número 1, você é o número 2, né? Só. E para Blanca também, né? Dona Blanca, que está aí. Que é a mãe dessas figuras aí que estão com a gente hoje. Depois a gente vai voltar nessas questões de imigração, mas eu quero entrar na iniciativa de vocês de fazer um canal no YouTube. Como é que surgiu essa ideia? E esse nome também, Alhama Carioca, que a princípio eu achei que, primeiro, quando eu bati o olho, eu achei que era só a Fiorella que tinha um canal. Depois eu fui vendo outros, isso de primeira, né? Primeira visão. Aí eu fui vendo que era de uma família toda. É que ela tem vídeos, recentemente ela tem feito mais. A gente não tem participado muito. Aí eu falei, será que é ela que é a Alhama? Será que ela se auto-intitulou? Mas eu... Como é que surgiu essa ideia do canal? Falem aí para nós. Inclusive, muita gente que segue, quando vai falar com a gente, eu falo, e aí, Lhama, tudo bem com você? Pois é. Mas, na verdade, a ideia do canal, de criar o canal, foi do Francis, porque ele sempre gostou, né, dessa questão de fotografia, de vídeo, de música, ele sempre foi muito ligado a isso. Conteúdo audiovisual. Então, um certo dia, ele achou que seria bom criar um canal para ele postar vídeos sobre fotografia, sobre as coisas que ele gostava. E em casa, né? De pouquinho em pouquinho, todos nós nos... Fomos dando palpite primeiro, fomos conversando. E também
sobre o assunto do canal, acho que foi muito inspirado porque muitos amigos, principalmente dos meus irmãos, que são mais velhos, muitos amigos sempre perguntavam e geralmente eram as mesmas perguntas sobre Peru, sobre Brasil, sobre essa dualidade. Então, meio que isso foi se tornando um conteúdo que a gente queria fazer para esse canal. É porque toda reunião que vinham os amigos perguntavam pelas experiências e como é isso, e quais são as comidas lá. E era tantas vezes que a gente passava por isso que a gente falou, por que a gente não faz um canal para responder aquelas coisas? Agora, o nome, como é que foi? A gente foi dando palpite, e aí a gente queria uma coisa que remetesse ao Peru e remetesse ao Brasil. Então, coisas que chamam mais atenção do Peru e coisas que chamassem mais atenção do Brasil, né? Que a pessoa já batesse o olho e soubesse que é uma coisa peruana e uma coisa brasileira. Eu lembro, inclusive, é importante ressaltar, a lhama, para nós, é um animal, né, próprio de lá das alturas, junto com outros alquênicos, né, que é a mesma espécie, mas a gente vê como um animal representante da nossa fauna, vamos dizer, e a gente vê com muito orgulho, com muito carinho, né? muita boa lembrança, como vê um condor, que era ave sagrada, e etc. E uma vez eu lembro de um senhor que perguntou, não sei se era deboche, o senhor jovem, sei lá, vocês são a lhama carioca, será que e que vocês acham se eu abro um canal e ponho o Jegue Man? Se ele se identificar com um jegue, beleza, né? Mas aí a gente achou bacana, porque a lhama para nós é como um mascote, né? Um símbolo, assim, e mais porque virou uma moda. Agora tudo é lhama, né? Até desenho animado. Verdade. Achou legal. Lhama e flamingo. E foi mais ou menos por isso. A gente pegou esse animal, que pra gente representava, né, um pouco do nosso país, e alguma coisa que remetesse ao Brasil. Como a gente mora no interior do Rio, a gente queria associar alguma coisa parecida. Só que se fosse a gente pegar o real, seria a lhama fluminense. Só que o fluminense lá fora não ia pegar muito bem. Então a gente acabou pegando carioca, porque uma coisa que qualquer pessoa do mundo escuta e sabe que é do Brasil. Então acabou ficando a lhama. Tem vários seguidores que falam, mas vocês não moram no Rio, moram na região fluminense. E estão certos, mas aí ela está explicando por quê. A gente brinca que ela tem sido de lhama. Que horror. Faz todo sentido ser carioca. Até o campeonato carioca de futebol é campeonato carioca, não fluminense, né? Então, verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para a Ofélia, que é a nativa digital, né? Nós todos aqui não somos nativos digitais, tivemos computador mais tarde. Ofélia, quem que é o mais, assim, do grupo, quem que é o mais tímido, quem que é o mais entusiasmado com o canal? Porque um canal feito a quatro cabeças não é tão simples assim, né? Como é que é esse processo de negociação, de produção de vídeo, quando a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? Nossa, ok, tá. Vamos separar em partes. Em questão de timidez, que é um pouco mais tímido sobre o canal, sobre fazer vídeo, eu diria, em comparação, né? Porque todos nós, eu diria que somos bem extrovertidos, conseguimos falar, ficamos à vontade com a câmera, porém, acho que eu me consideraria um pouco a mais tímida em questão de fazer vídeo e produção. De gravar, né? De gravar vídeos. E eu fico um pouquinho tímida, às vezes. E entusiasmado. Em questão de, vamos fazer isso, vamos fazer esse vídeo, bora, vamos, esse dia a gente tem que fazer isso, é a Fiorella. Ela sempre tá ali, lembrando a gente para fazer um vídeo. No sábado, galera, bora. Às vezes alguém fica, não sei, será que eu faço? Eu quero, bora, a gente tem que fazer esse vídeo, vamos. Na verdade, ela não seria entusiasmada, seria mandona. É que acho assim, né? Como todo vídeo, ele tem uma produção de uma pós. Ofélia, junto com Francis, eles têm entrado muito na questão da edição. Ofélia é a única que desenha em digital. Todos nós desenhamos em casa, desde minha mãe, todos. Legal. Mas ela é a única que mexe como parte da geração. Ela está mais metida, junto com o Francis, nas questões tecnológicas, da edição, disso, daquilo. Francis, ele em buscar as novas tecnologias, ele sempre está estudando algum novo programa de edição de fotos, de edição de vídeo. Ele quem, às vezes,
no início, por puro hobby, ele comprava as máquinas para ele, e isso foi ficando como um estúdio pequeno. Fiorella é que tem aquele impulso de querer ter que fazer, que tem que fazer. Eu não sou tanto de querer mexer nas máquinas, não porque não sei, senão porque me dá um pouco de preguiça, mas eu acho que o que eu gosto também é ajudar na questão do conteúdo, né? Às vezes um conteúdo um pouco mais rebuscado, ou mais um pouco mais de fonte em alguns momentos, né? Quando é uma coisa mais um pouco mais séria, ou mais histórica, sei lá. Às vezes a gente tem até que cortar o título porque ele se estende demais nos vídeos. É verdade. Já passaram essa fama sua para mim, Ernesto. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Tá dentro do canal ainda, mas ela tem um caráter de reflexão aqui para quem está escutando a gente. Eu acho que vale também das outras experiências que a gente tem visto. Muitos dos imigrantes que abrem canal no YouTube, né, têm em vista uma certa inserção laboral. Né? A gente sabe, vocês já exploraram isso em alguns vídeos de vocês, a dificuldade que o seu pai teve, né, para entrar no mercado de trabalho, as coisas não foram tão fáceis. Isso é um processo, assim, quase que geral dos imigrantes que vêm para outro país, não só pelos idiomas, pelos obstáculos linguísticos, mas culturais que estão sujeitos a essas pessoas que mudam de país. E o YouTube, ele tem sido uma forma das pessoas se colocarem, né, em visibilidade, mostrando o que elas têm de potencial, né, um pouco da sua vida também como experiências para as pessoas que ficaram no seu país, e muitas vezes também como idioma, né, viram até professores de idioma online. Como vocês estão há muito tempo, né, e acho que se alguém conversa com vocês, né, às vezes nem percebe que não são nascidos aqui, a Ofélia, né, não no caso, mas os outros 3 por causa da fluência de idioma, enfim. Não sei se é o caso de vocês. Isso porque vocês estão há muito tempo aqui já no Brasil. Vocês não se encaixam nisso, né? Vocês sentem que que o objetivo de vocês é outro, né? Que não faz parte de uma inserção laboral, social, cultural, ou sim? Ou ainda há o canal, ele parte de uma tentativa de se inserir num país que ainda vocês que é de vocês, mas ainda há obstáculos. Como é que dá para entender mais ou menos? Sim. Pode responder você primeiro. Olha, eu acho que quando o canal apareceu, já todo mundo estava trabalhando. Menos Ofélia, é claro que ela ainda está estudando, mas a gente não criou o canal, como falamos, com a intenção que é muito legítima e muito respeitável de quem faça, de querer uma inserção laboral e tal, porque já todo mundo tinha suas atividades. Tanto assim que a gente já nos vídeos tem explicado muitas vezes que a gente não se considera youtuber, porque quem trabalha para isso faz um trabalho excelente. Eles fazem vídeos, edição de vídeo, eles criam conteúdo, tem um horário semanal para publicar vídeos, às vezes até todos os dias. E achamos muito interessante. Para nós era mais como um hobby. Muitas vezes passa 2, 3 semanas, um mês e a gente não publica porque todo mundo está ocupado. Mas quando dá um final de semana, todo mundo se junta, a gente fala, vamos fazer um vídeo, vamos fazer isso, aquilo. É por isso que nossos vídeos são um pouco irregulares. A gente pede até desculpa aos que nos seguem, mas a gente sempre explica, gente, para nós é como um hobby. Quando dá para fazer, a gente faz. Quando a gente quer algo novo para compartilhar, a gente faz. Então, nesse sentido, a gente o faz pela diversão, né? Por relaxar mais. Agora, você comentando, né, a questão da inserção cultural, eu acho que, apesar da gente não ter criado o canal para, né, como o Ernesto falou, é mais um hobby nosso, eu acho que muitas das pautas que a gente trata no canal é sobre a diferença cultural, que eu acho que a gente ainda, apesar de morar aqui há mais de 15 anos, a gente ainda passa por algumas situações, por mais abrasileirado que a gente esteja, por mais brasileiro que a gente se considere, ainda tem algumas dificuldades que a gente passa, ou que a gente já passou algum tempo atrás, que a gente conta, inclusive, isso no canal. Então, assim, eu acho que, por mais que a gente fique anos e anos morando no Brasil, a questão cultural, acho que ela ainda vai prevalecer.
apesar de eu me considerar brasileira, por exemplo, eu ainda me considero peruana, então eu acho que a gente ainda fica meio que dividido. Então, acho que alguma das pautas do nosso canal é exatamente para falar sobre algumas coisas. Inclusive, nesse período de quarentena, eu fiz um vídeo que ainda não postei, exatamente para falar sobre isso, que apesar de todos esses anos morando no Brasil, apesar da gente já achar, se considerar como brasileiros, ainda tem coisinhas que nos fazem lembrar que a gente tem duas nacionalidades, que a gente vive em duas culturas diferentes. Sendo que a gente não marca essas diferenças com um sentido pejorativo. Pelo contrário, eu acho que o objetivo... Tem acontecido duas coisas, né? Com o canal, tem nos ajudado a ver melhor várias situações que a gente desconhecia também. E criar um canal, como para todo aquele que cria algum tipo de conteúdo, te enriquece. Igual que um professor. O professor sempre fala para os alunos, né? Todo professor eu tenho ouvido que fala, eu aprendo mais com vocês, alunos, todo dia, né? Do que vocês comigo. E algo parecido aconteceu com a gente, porque através dos comentários das pessoas e tudo, eles têm nos ensinado muitas coisas, e a gente foi também corrigindo ao longo do tempo nossa perspectiva do Brasil e de nós mesmos. Agora, quando a gente compartilha os conteúdos no canal, eles servem para mostrar as similaridades e como você pode ir além das suas diferenças culturais. Como a Fiorella fala, sempre há pequenas dificuldades, são pequenas reflexões que vão passando, né, ao longo dos anos, mas sempre o fazemos com um sentido de comunhão, com um sentido de entrosar as coisas, né? E quando, assim, apesar que eu particularmente só conheço o meu país e conheço o Brasil, eu comecei a entender um pouquinho, acho que meus irmãos e todo aquele que migra, aquele conceito de cidadão do mundo. Porque você deixa de ter a sua nacionalidade apenas para adquirir uma outra. Então, nunca mais nós vamos ser, se voltarmos ao Peru, nunca mais vamos ser apenas um peruano. A gente, toda a experiência, o carinho e a vivência que carrega vai levar para sempre. Mas aqui também a gente nunca vai conseguir ser completamente um brasileiro, porque a gente nunca vai deixar de lado aquilo que carrega. E acho que as migrações são o que enriquecem as nações, né? Ao longo da história sempre foi assim, né? É assim como se formam as identidades. Vocês já entraram em até outros assuntos já, e esse é o, acho que, não, perfeito, adorei, assim, né, porque eu queria, eram as próximas perguntas, e uma das reflexões puxa a reflexão inicial que eu fiz, que eu falei a questão da identidade quadradinha, né, da gente achar que a gente tem uma identidade una, coesa, né, na verdade nem quem nunca saiu do país é assim, né? A gente acha que é, mas não é. E quem é migrante experimenta isso assim de forma bastante real, né, viva. E quando eu comecei a ver os vídeos de vocês, eu tive uma sensação que eu acho que era uma sensação errada, e eu queria fazer essa pergunta, ver se vocês concordam. Eu senti que vocês eram uma família assim quase como assimilada ao Brasil, né? E essa palavra assimilação, ela é meio pejorativa, porque ela é como se fosse um apagamento da outra cultura. E depois, quando eu fui vendo os vídeos de vocês, eu vi que vocês fazem muitos vídeos do Peru, então isso ainda é muito vivo, né? Essa forma que vocês têm, assim, viva de ser brasileiros e ser peruanos, também, de alguma forma, é uma estratégia, é um objetivo do canal de vocês para eliminar mas para esclarecer alguns processos de diferença que impedem que as pessoas tenham uma compreensão melhor dessa outra cultura? Eu creio que sim. Eu acho que sim, até certo ponto. Mas, como eu falo, sempre de uma forma divertida e em ambos os lados. Porque assim como também tem gente que nos pergunta daqui muitas coisas, com a melhor intenção, nos pergunta com curiosidade, com brincadeira, mas sempre queremos saber, e é natural, às vezes que eu nunca voltei para lá, mas Fiorella já foi, o Felipe já foi, meus pais já foram. E meus amigos de lá de Peru, da faculdade, da escola, do bairro, e tenho todos no Face, e eles me perguntam aí como é lá, e como são as praias, e como são as pessoas. As pessoas são curiosas por conhecer, e isso acontece em qualquer país. Então, eles perguntam, é verdade que lá, os estereótipos, né? É verdade que lá todo mundo joga futebol? E é verdade que lá tem todo mundo sambando?
São estereótipos. E eu não os acho errados, porque também as pessoas daqui nos perguntam, e vocês moram lá nas alturas? E vocês comem lhama? E vocês se vestem dessa forma? E a gente responde. E no início era um pouquinho chocante, porque a gente notava quantas pessoas desconheciam da nossa cultura, mas também nós vimos quanto nossa gente em Peru desconhece do Brasil. E ninguém é obrigado a conhecer 100% como é outra cultura, mas os migrantes, acho que temos sim um pouco a missão, querendo ou não, não é obrigado, mas temos e carregamos, vamos dizer, nos nossos ombros, o trabalho de ter que explicar e aproximar as culturas na medida do possível. Aí a gente responde os brasileiros com todo carinho, porque é até divertido, e aos nossos amigos de lá, quando perguntam os de outros países, a gente também explica, né? Então, já a gente meio que se acostumou a ser um tipo de mediador entre essas culturas, né? E aí a gente vive nessa dualidade. Essa identidade diferenciada, né, que vocês, Brasil e Peru, Peru e Brasil, quando vocês vão para o Peru, vocês são os brasileiros, então, assim, os brasileiros. Vou te falar uma coisa que eu sempre falo para minha mãe, que teve há um tempo atrás, eu até brinquei com ela que toda vez que eu viajo, eu entro numa crise de identidade. Porque eu vou para o Peru e eu me sinto brasileira. E aqui no Brasil, eu me sinto peruana. Então chega um momento que eu já não sei nem o que eu sou. porque eu vou lá e, obviamente, carrego um sotaque brasileiro forte, que eu demoro alguns dias a perder. E eu vejo que muitas coisas, muitos costumes que ainda permanecem lá, eu já não tenho. Só que aí eu volto para o Brasil e aí eu vejo que também eu não tenho 100% dos costumes brasileiros, então fica nessa troca mesmo. Mas você vai ver que você legal. Se enriquecendo. Exatamente. Exatamente. Eu não quero considerar uma perda, mas um ganho. Eu ganhei 2 culturas, eu ganhei dois tipos diferentes de ver as coisas. E acho que bacana. Inclusive, a Ofélia estava me falando, quando estamos vindo aqui, mas eu sou brasileira e eu não tenho como responder. Eu falei, mas, Ofélia, você pode ter nascido no Brasil e você interage desde criança na escola, professor, toda a tua vida, porém você cresceu num lar de gente peruana. E a Ofélia é naturalizada peruana também, né? Exatamente. E ela já viajou lá, então ela também, querendo ou não, ela carrega essa dualidade, né? Essa ambivalência. Deixa eu aproveitar e fazer essa pergunta, então. Porque, assim, vocês vivem no Brasil, vocês vivem no mundo brasileiro no sentido de trabalho, de escola, de relacionamentos com os amigos. Mas dentro da casa de vocês, a criação, o Ofélia, inclusive, que mora com os pais ainda, é uma nação peruana ainda. Então, assim, a peruanidade se exerce em casa? Tá. Vocês falam em português ou essa é uma pergunta típica. Vocês em casa falam espanhol ou português? Portunhol. Mistura dos dois. Às vezes a gente começa uma frase em espanhol e termina em português, ou começa em espanhol, vai para o português e termina em espanhol de novo. Então, é uma mistura, assim, aleatória. Entendi. Olha, é porque sempre se fala que você domina uma língua quando você pensa nela, certo? Quando você já não é mais consciente que você está pensando em traduzir para falar. Então, acho que nas nossas cabeças, como deve acontecer com todo migrante, mas um fenômeno interessante, tanto o português quanto o espanhol viraram uma língua só, que quando a gente precisa em casa, a gente fala e mistura, e como ela falou, começa aqui, se você está falando em espanhol e, sei lá, bateu a mão, xinga em português, ou o que for, mas é misturado já. Ou, às vezes, a gente não lembra a palavra de tal língua e fala em português mesmo e continua a frase do mesmo raciocínio que começou. Só que como a gente está aqui no Brasil, a gente fala em português mais tempo, isso. Acho que às vezes a mim me complica um pouquinho quando eu falo pela internet, numa conferência, ou né, com meus amigos de lá de Peru, e às vezes escapa alguma palavra, alguma expressão em português, né? Aí sim eu tenho que me policiar para estar sempre em espanhol, e depois de uns minutos já o cérebro se acondiciona.
É. Olha, eu tô dando uma olhadinha aqui às vezes eu fico olhando de lado, gente, não é porque eu tô vendo TV, não, tá? Pelo amor de Deus, tô olhando aqui eu tô olhando os comentários, né? E um dos últimos comentários é da Patrícia, e aí ela fala o seguinte, ó, eu sou peruana, moro há 22 anos no Rio e sinto isso mesmo. Olha, Patrícia, boa noite primeiro, obrigado pela presença. Na verdade, eu sinto, né, que isso é uma questão geral, né, das pessoas que moram muito tempo no seu país, né? Eu vou complementar o que vocês estavam falando. Eu sou orientado pelo Mohamed El-Haj, que é um professor aqui da UFRJ, especialista na parte de migrações, cultura, recomendo que todos, né, escutem ele um dia, e ele fala mais ou menos isso, né, vocês falaram sobre o pensar no idioma é o sinal de que a gente está fluente. Ele brinca também que a gente está fluente no idioma a partir do momento que a gente consegue escrever carta de amor e xingar no idioma do outro país, porque essas emoções, o amor e a raiva, são as emoções mais potentes que a gente tem. Quando a gente consegue fazer isso, é porque, de fato, a gente se inseriu na cultura e domina o idioma. Mas deixa eu entrar voltar para o YouTube. Eu queria saber dos vídeos que vocês fizeram, quais são os que vocês consideram mais importantes, dentro desse objetivo que vocês têm no canal, assim, quais são aqueles que vocês acham que são os mais importantes mesmo? Olha, para mim, muito além de visualização e tal, para mim o mais importante foi o vídeo, o primeiro vídeo, na verdade, que o meu pai participou, no qual ele fala da história, mas a partir do ponto de vista dele, né? Porque até aquele momento a gente tinha feito todos os vídeos a partir do ponto de vista nosso de filho, né? De criança. E acho que esse vídeo pra gente, e foi, se não me engano, posso estar enganada, mas foi o vídeo que mais comentários teve, tem até hoje, de gente que se identifica muito com a história que meu pai contou, né, do ponto de vista dele, de ter que sair como pai de família, deixando a família no Peru e tal, assim. Para mim foi o mais importante até hoje, foi esse vídeo. A gente faz vários vídeos divertidos, tá? Às vezes assim como um passatempo e tal, mas a gente começou a sentir também depois que também o canal, apesar de ser um hobby, ele ajuda às vezes algumas pessoas, a várias, acho, porque tem como esse vídeo, você vê através dos comentários. Muita gente interage com o vídeo, não para falar só, que bacana, que isso, aquilo, que também é muito bem-vindo, mas pessoas pedem ajuda, te pedem orientação, se identificam. Muitos falam, cara, eu estava por desistir, estou em tal país, mas a história de vocês me motivou a continuar. Inclusive, isso nos fez, inclusive, mais sensíveis a outras situações. Isso aconteceu que agora fomos no consulado, lembra essa senhora que estava lá? Fomos no consulado peruano lá no Rio, antes de começar a pandemia, porque já tínhamos que tramitar os nossos documentos de lá, passaporte, fazer renovação, uma coisa que a cada certos anos se faz. E encontramos uma senhora lá, peruana, que tinha chegado há pouco tempo, também de idade já, muito, uma senhora mesmo, senhorinha já. Ela estava com o papai dela, um velhinho que estava em cadeira de rodas, e ela começou a nos perguntar, né, em espanhol, como era aqui, se valia a pena ficar. Quando nós vimos isso, inclusive eu falei para a Fiorella, estávamos justamente todos nós, menos meu pai, a gente tinha esse dia. E aí a gente se sentiu tocado, porque o que essa senhora começou a nos perguntar, e aí a gente começou a falar para ela, vale a pena, a senhora pode procurar aqui, pode procurar lá, pode seguir esses caminhos. Para mim foi ver o que a gente já faz no canal, só que de uma forma indireta, né, através dos comentários. Mas como que a gente notou, ao longo do tempo, que a gente sim pode ajudar as pessoas. Talvez não é a grande ajuda, né? Até porque a gente não é especialista, mas se serve para alguém, já está muito bom, né? A gente se sente muito bem recompensado por isso. É isso muito bacana. Eu acho que aqueles vídeos que tratam sobre assuntos que ajudam as pessoas, eles são os importantes. Legal. E em relação a temas que vocês evitam falar, tem algum? Sim.
a gente evita falar um pouco das nossas vidas privadas, do nosso trabalho, da nossa economia. Em que sentido? É claro que as pessoas podem falar, mas vocês mostram a sua casa, seus pais. Sim, uma coisa é o conteúdo que a gente passa e outra coisa é a nossa vida normal. Por quê? Porque a gente, quando criou o canal, não criou com a intenção de ser o centro do canal. Tem vários canais, por exemplo, como que a gente assiste, né? Por exemplo, eu particularmente gosto, aquele Fatos Desconhecidos, Você Sabia, e assim, as pessoas que apresentam são muito simpáticas, mas o interessante deles é escutar o conteúdo que eles têm a falar. Então, como a nossa vida é tão normal, e com as correrias de todo mundo, eu acho que não é tão interessante para as pessoas saberem essas minúcias. O que elas querem ouvir e o que chama a atenção delas é de peruanos que moram no Brasil. Inclusive, você pode deixar o seu celular aí num canto e só escutar o que a gente fala. As nossas anedotas, as nossas coisas, algumas dicas para estrangeiros que vêm aqui. Isso é o que as pessoas querem. Então, é por isso que a gente centra no conteúdo antes do que em nós. Às vezes, política também, para não criar uma polêmica absurda. A gente, quando mesmo assim, ainda às vezes acaba criando, mesmo a gente evitando de se posicionar em assuntos políticos nos comentários, ou no meio de uma live, as pessoas vão e comentam, então a gente não gosta de criar esse tipo de É porque a gente, eu aprendi uma coisa que eu sempre comentei, eu aprendi na minha carreira, que você não tem que fazer julgamentos de valores em julgamentos de fatos, né? Você tem que falar dos fatos. Quando tem havido algumas situações nas quais as pessoas, nas lives, nas perguntas, nos pedem um posicionamento, a gente fala dos fatos de uma forma bem neutral, tentando ser o mais claro possível, porque ao final, né, querendo ou não, você termina influenciando o pensamento de algumas pessoas. Então, seria muito irresponsável a gente terminar falando, às vezes, por uma raiva ou por uma questão pessoal, o que acha. Desde o momento em que você está com uma câmera aí, né, você tem que ser muito responsável com o que fala. E a gente sempre tem tentado explicar um pouco os fatos e pedir às pessoas, olha, frente a estas situações, você se posicione, você tome sua decisão, você pesquise. Sempre pedimos às pessoas, pesquisa aqui, e busca a tua própria opinião. Porque a pessoa tem que buscar, tem que ter um senso crítico. Então, a gente tem muito cuidado com certos assuntos, e quando, inclusive, vemos que há pessoas que nos comentários entram só para fazer um pouco de baderna, né? A gente tenta dar uma freada, justamente porque não é esse ambiente que a gente quer para o canal. Uhum. Eu vou puxar já outra questão, que era das críticas. Se vocês recebem críticas, comentários desagradáveis de seguidores, se isso é comum, eu imagino que seja minoria. Não sei como é que vocês lidam com isso, vocês podem contar um pouco. Já. Vocês são públicos, né? Acaba que tem uma relação pública com o canal, vocês acabam se expondo, então eu acho que é quase inevitável esse tipo de relacionamento existir, né? Como é que é isso? Olha... Não, só vou falar que isso depende muito do tipo de crítica. Se for, por exemplo, uma crítica construtiva, na qual nós podemos aprender sobre isso, por exemplo, o áudio, uma música, o tipo de conteúdo, uma sugerência, uma correção do que a gente talvez tenha falado e que na realidade não seja. Outro desconhecimento. Desconhecimento, né? Nós não tomamos de uma forma negativa, e sim apenas aprendemos com essas críticas e adquirimos e consertamos os nossos erros e tentamos acrescentar nos vídeos, no tipo de conteúdo, esse tipo de crítica. Então, esses tipos de crítica construtiva nós levamos bem de uma forma positiva. E como ela fala de críticas negativas, eu diria que são poucas, mas óbvio que tem. Mas a gente não... prefere ignorar, não dá muita importância. Sabe por quê? Porque a gente tem visto assim, são poucos, tá? Tem gente que às vezes, acho que são de três tipos. Uma é como a Ofélia fala, que muita gente nos corrige, nos fala, e a gente acha muito... Por isso que eu falo, nos abriu os olhos de muitas formas. A segunda são pessoas que às vezes, com argumentos lógicos e com tudo, mas você sente que eles te botam assim como para te dar uma paulada. E a gente agradece, aprende, a gente conversa depois, poxa, será que é assim? Talvez melhoramos para o... E agradece e deixa por aí. A gente tem que ser bem sincero, sou bem sincero.
Agora, toda pessoa que faz conteúdo passa por isso. Que às vezes está todo mundo na Santa Paz, ainda mais quando uma live aparece algum engraçado, que bota alguma besteira somente para ver o circo pegar fogo. E quando a gente ignora esse comentário, mas as pessoas que estão assistindo a live, vendo o vídeo, por nos defender, começam a nos defender e aí vem uma briga entre eles, nem na gente. Então, a gente o que faz? Para evitar esse tumulto, a gente vai e... Vocês costumam comentar? Vocês costumam comentar nos canais, nos comentários, ou vocês são mais de curtir? Ou não? Depende muito. Quando eu pego, porque assim, a conta do canal tá com nós 4, né? Quando eu pessoalmente pego, eu comento quando eu vejo que alguém precisa de alguma informação, e eu conheço, e eu sei da informação, eu respondo. Mas geralmente eu curto os comentários. Os negativos, né? Se for algum comentário muito pesado, né? Eu me dou o trabalho de ir lá e excluir. Mas geralmente desnecessário. Ou comento quando eu vejo que é uma pessoa que precisa muito de alguma informação. Legal. Eu também busco também comentários de vídeos mais antigos, porque sempre sai a notificação, aí a gente vai. Mas a gente não tem como ficar o tempo todo olhando tudo. Né? Legal. Eu anotei alguns tipos de vídeo que vocês fazem aqui, né? Para quem não conhece o canal ainda. Então, o canal começou há mais ou menos 3 anos, né? Já. Isso. Já. O Fiorello, eu lembrei, assim, eu vi que vocês vão, às vezes, às festas pátrias, inclusive convidados, né? Para que vocês ajudem a cobrir. Eu lembrei, a gente estava conversando ontem, eu fui numa festa pátria, eu não lembrava de jeito nenhum o nome. É a festa de Nosso Senhor de los Milagros. Que é ali... Não? É outubro. É outubro. Eu acho que foi. Eu fui em 2018, né? Convidado por uma pesquisadora, e aí foi numa paróquia ali em Botafogo, quase em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, né? Então é só para falar qual que era. E assim, festas pátrias, viagens que vocês fazem, né? Dicas sobre o Peru, que eu acho que é um dos pontos que são bem interessantes para quem tem curiosidade a respeito do país. Vocês têm feito bastante lives, né, entre vocês, assim, e aí vocês seguem por horas, assim, faz vídeo 1h40 e vão conversando. Então tá tudo lá, né? Quem quiser saber de vocês. Isso que eu ia falar. Aí a gente às vezes acaba se estendendo, porque a gente já gosta muito de falar. Mas a Ernesto fala, e aí vai indo. Não, mas é legal, Eu acho que é isso que faz também que vocês tenham sucesso, né? Agora eles estão fazendo muito sobre dica de quarentena, estão falando da vida de quarentena, porque é isso que o mundo tem para dizer, né? Então, o que a gente está falando, né? Experiência de quarentena. Eu acho até que por isso que a gente parou um pouquinho de fazer conteúdo, porque a gente está bolando o que a gente pode fazer. Está todo mundo parado, não pode ir para a rua, não pode fazer nada. Aí o que acaba ficando é das vezes que a gente está junto, vamos fazer uma live então, vamos bater papo de qualquer coisa aleatória do que está acontecendo. Então, por isso que está tendo mais incidência de live do que vídeo mesmo para o canal. Que precisa de um pouco mais de tempo de produção, pré-produção e pós-produção. Tem algum vídeo que vocês estão planejando, assim, algum tema que vocês não fizeram ainda e que vocês estão planejando em fazer, ou ainda não tem isso na cabeça? Eu gravei o que eu estava pretendendo fazer, eu gravei ele hoje. Então ainda vou editar e vou lançar nos próximos dias. Não sei ele. Eu já tenho na cabeça, porque assim, a gente tinha pensado que nem sempre dá para fazer todos os assuntos juntos. Então, assim como a Fiorella fez um espaço chamado Blog da Fio, aí cada um pensou, beleza, cada um grava alguns assuntos que mais chamem a atenção de cada um. Eu tenho alguns aí na gaveta para fazer, mas sinceramente não tive tempo, apesar da quarentena. Porque... Mas vai sair então já vamos ficar na expectativa, né? Como é que vai ser? Eu acho que eu não pensei exatamente num tipo, já focando no tipo de conteúdo que eu queria que esse vídeo fosse, porém eu queria muito fazer algum vídeo com nós mesmos, eu até queria esperar o Francis chegar pra gente fazer um vídeo um pouco mais divertido, com desconstruído? Não, de entretenimento mesmo, para aliviar a situação e que já faz um tempo que nós 4 não estivemos juntos para fazer um vídeo onde nós apenas temos diversão fazendo esse vídeo, então eu queria fazer alguma coisa assim parecida.
uma brincadeira. Legal. Deixa eu perguntar, quem interage mais com vocês no canal? São brasileiros ou peruanos? Brasileiros. Por quê? Vocês já conseguiram, assim... Olha, eu acho que tem... como a gente está no Brasil e a gente fala sobre curiosidades do Brasil, muitas das vezes, eu acho que o pessoal os brasileiros mesmo ficam com muita curiosidade de saber o que o estrangeiro pensa do Brasil, quais são as maiores diferenças. Pelo menos é isso que a gente recebe até pelos comentários. Tem muita gente que é brasileiro, que mora fora, por exemplo, comenta assim, eu sou brasileiro, eu acho muito engraçado o fato de você estar no Brasil, as coisas que você faz diferente. Então, assim, não é um comentário só, né? São muitos comentários. E o YouTube oferece a ferramenta também de você poder mapear os seus seguidores. Então, a maioria dos seguidores são brasileiros, e até por isso que a gente tende a fazer os vídeos mais em português, falando das coisas e tudo mais. Até porque a língua, basicamente, em que se desenvolveu o canal, desde o título, né? O título é português. A linguagem da maioria dos vídeos é português, então é natural que as pessoas daqui sejam as que fiquem com mais interação. Tem alguns vídeos feitos em espanhol, e esses também têm seu público, né, de fora. Mas, basicamente, a linguagem do canal foi desenvolvida para aqui. Eu acho que eu também, o que a Carol falou sobre saber o que os brasileiros ficam curiosos sobre tudo que os estrangeiros têm a falar sobre o Brasil. Eu, no ponto de vista de uma brasileira, eu me identifico muito, porque às vezes eu vejo vídeo que qualquer coisa relacionada ao Brasil ou BR no título, eu já fico com muita curiosidade de saber o que o estrangeiro tem a falar sobre o Brasil, então eu me identifico muito. Então, realmente, o brasileiro tem isso da curiosidade de saber o que ele pensa, sabe? E eu lembro também que no início, quando estávamos decidindo qual seria a linguagem, né? Aí a gente estava pensando, eu até hoje me lembro que pensamos que para começar, Fiorella e Francis já não tinha muitos contatos de amizades de lá, né? Porque eles vieram criança. Então, se a gente no início queria de alguma forma publicar o canal, expandir, e Ofélia também, que ainda era criança, então a gente falou, vamos fazer para aqui, porque querendo ou não, de 4, 3 são maioria, né? E eles, como maioria, tinham um network maior para poder fazer conhecido o canal. Inclusive, eu tenho muita gente lá em Peru que nem sabe que tem um canal, e que quando eles querem assistir, está em português, então não assiste, né? Mas eles são que mais se desenvolveram aqui, por isso que a gente fez em português. Pois é. Vocês têm parentes lá, são mais da família dos pais de vocês, é isso, né? Isso, no caso... Do pai, desculpa. Da família da minha mãe, quase todos meus tios estão aqui, com as suas respectivas famílias, e da família do meu pai, está tudo no Peru. Pois é, o canal de vocês acaba sendo um canal de peruanos, né? Brasileiros, mas para os brasileiros também verem essas reações em relação ao Brasil, contar um pouco. Como vocês poderiam fazer também um canal para os peruanos sobre a vida no Brasil, mas aí vocês teriam, obviamente, que fazer mais vídeos em espanhol do que em português. Né? A gente tem muito seguidor também que quer aprender português. Isso. Tem muita gente de fora. Legal. Que a gente fazer vídeos em português legendado, porque estão treinando e querem ver também. Ou brasileiros que querem aprender espanhol, e a gente de vez em quando solta alguns só em espanhol, exatamente para essas pessoas que querem saber como é que fala tal coisa, né? E tem das duas coisas. Legal. Olha, a gente já está indo para quase 1 hora de live, né? Eu vou fazer algumas perguntas, só quero lembrar de vocês seguirem, então, o canal Alhama Carioca, né? Eles estão também no Instagram, e estão no Facebook, né? Depois eu quero conversar agora com vocês em relação a essas outras plataformas. E o estrangeiro também, a gente está no Facebook, o estrangeiro.org, e no Instagram também é o estrangeiro, mas o @ é Migrantes no Brasil. Então vocês encontram lá também, a gente divulga todas as atividades.
E esse vídeo depois é para o YouTube, que é o nosso canal, que é mais uma biblioteca de vídeos, assim, que não é como o canal deles, mas vai ficar por lá também. Deixa eu aproveitar e já que eu entrei nesse tema, perguntar para vocês, a gente está falando até agora só do YouTube, né, do canal de vocês no YouTube, mas vocês também estão no Facebook, no Instagram. Existe alguma outra estratégia de produção de conteúdo? Vocês dão muito mais enfoque para o YouTube, acho que é o carro-chefe assim, de vocês, né, onde vocês dispõem mais atenção. Aqui vocês explicam, né, esse interesse maior pelo Facebook, e se vocês têm outras estratégias ou ideias para essas outras plataformas. O TikTok, que está chegando aí agora, né, que está bem forte, como é que é? No TikTok a gente ainda não cria conteúdo para o TikTok, mas a gente usa muito o Instagram e o Facebook para fazer contato com os seguidores. A gente recebe muitas perguntas também pelo Instagram e pelo Facebook. Inclusive, quando a gente está procurando algum conteúdo ou sugestões de conteúdo, a gente pede, faz perguntas lá no Instagram. Então, assim, a gente acaba tendo um contato mais direto com os seguidores através dessas plataformas, né? E até, por exemplo, quando a gente vai fazer ou vai querer divulgar algum conteúdo do YouTube, a gente lança nessas plataformas, né, para avisar alguma prévia de algum vídeo que a gente for lançar. Uhum. Então, a interação é mais no Facebook e no Instagram. Eu só ia comentar mesmo que eu acho que o Francis já tinha dito pra gente que ele queria fazer meio que um tipo de conteúdo para o Instagram do IGTV. Sim, também. Uns vídeos bem curtinhos. Eu acho também, olha, que é o seguinte, pelo tipo de conteúdo que a gente oferece, ele é mais fácil para ser feito, vamos dizer assim, no YouTube. Eles são vídeos, aí a gente dá um conteúdo falado, dá informações, né? Agora, eu acho que o Instagram é basicamente visual. Claro que tem vídeos, tem um IGTV e tudo isso, mas se a gente fosse um fotógrafo, um artista, um desenhista, estaria mais no Instagram. Se você fosse uma pessoa que dá informações curtas, usa o Twitter. Então, cada um se adequa mais ao canal que é mais apropriado para o que ele oferece. No nosso caso, o YouTube é aquele que se adequa à necessidade que a gente tem para poder passar vídeos. E como a Fiorella falou, né, a gente usa as outras redes para interagir, para avisar de uma live, etc, etc. Mas onde você vai ver melhor os vídeos? No YouTube. Uhum. É o que a gente faz. E em relação... a gente estava falando... A gente começou sobre as interações. Vocês nunca fizeram uma interação presencial, não, né? Tipo um encontro com os fãs. Tipo encontro com fãs. Isso ainda não aconteceu, né? Não sei, é uma pergunta, porque eu já vi alguns canais, mas acho que são canais que tem muitos que são mais seguidores, assim. Já fizeram? Eu tentei fazer quando eu fui para Lima há 2 anos atrás. Legal. Algumas pessoas que souberam que eu estava lá, assim, não eram muitas, obviamente, eram poucas pessoas que iriam me encontrar no aeroporto. Só que eu tive um imprevisto no aeroporto, com minha passagem e tudo mais, e aí acabou que não rolou. Infelizmente não rolou. Mas no último evento que a gente cobriu do consulado da feira do Dia da Independência do Peru, que foi em julho do ano passado, se não me engano, a gente não comentou nada, né? Não chamou ninguém, mas a gente acabou até encontrando alguns seguidores da parte que reconheceram a gente, que quiseram tirar foto e tudo mais, foi bem legal. Mas assim, uma coisa oficial, não, até porque eu acho que a gente sempre fica até brincando, a gente vai marcar, não vai aparecer ninguém. É porque, assim, o canal tem 7.000, 8.000, acho. 8.000 seguidores. 8.000. E assim, para mim, acho que ainda para a gente não caiu a ficha que tem essa quantidade de gente que assiste os vídeos, né? Realmente, a gente não sente isso porque não fica pendente disso, né? Eu acho que talvez pode parecer um pouco de, não ingratidão, mas é porque a gente, para nós, a gente é um hobby, apresenta os vídeos, a gente sabe que tem alguma gente que tem várias pessoas que curtem, que agradecem, e a gente vê isso como uns amigos, né, que estão aí, que nos dá, até nossos amigos, assim,
mais próximo. Isso, eles assistem no vídeo, oi, tô aí, a gente fala no vídeo. Mas acho que ainda não caiu a ficha, que tem 8.000 pessoas inscritas. Então, quando alguns têm comentado, vamos nos juntar com os fãs. E eu falo, gente, fãs? De onde que tem fãs? É porque assim, porque a gente não assimila direito isso. Não. Se um dia acontecer, e aí a gente encontrar, marca, e aparece um monte de gente, talvez naquele dia a gente cai a ficha, né? Daí a gente fala, poxa, realmente tem um monte de gente que não segue. E a gente está muito agradecido a todas essas pessoas pelo carinho e tal. E porque, como te falamos no início, né? Como nossa vida é tão comum e silvestre como de todo mundo, e a gente considera que a gente é tão normal, né? Então a gente não sente aquela coisa. Uma vez já falaram, né? Mas vocês são famosos no YouTube. Famoso o quê, gente? Quem nos olha? Não é se menosprezando, mas é porque a gente não leva isso com aquela sede ao pote, né? Que o canal tem que crescer, que isso, que aquilo. A gente vai levando devagarinho, por aí vai, né? Seguindo o caminho dele. E a rotina mudou? Rotina de vocês, de alguma forma, vocês sentiram que ela foi transformada pelo canal? Pessoalmente, para mim, acho que não. Não, porque inclusive no meu trabalho, né, antes de eu abrir o restaurante, que já comentei no vídeo, ninguém sabia que eu tinha canal. Hoje eu fui publicar no meu status do WhatsApp a live, né, a foto, aquele flyer. E um amigo que me conhece há anos do trabalho, que eu já não vejo, ele falou, Ernesto, você tinha um canal? Eu falei, acho que mais de 2 anos já que temos um canal aí. Cara, não sabia, vamos ver. Então, é porque a gente na nossa cotidianidade, a gente não fala, olha, tem esse canal, não fala, né? Então, muita gente próxima não sabe que tem um canal. E até a gente, como a gente falou no início, a gente não costuma compartilhar muito da nossa vida pessoal no canal. Então, assim, até nas nossas contas pessoais de Instagram, de Facebook, a gente posta bem pouco sobre o canal. A gente foca mais nas redes sociais do próprio canal. Isso. Tanto que tem muita gente que a gente conhece aqui na cidade que nem faz ideia. Eu, inclusive, encontrei algumas pessoas até dentro do meu trabalho que souberam que eu tinha um canal e eu fiquei com muita vergonha. Meu Deus. Dá uma vergonha às vezes, né? Eu entendo, eu também sinto isso. Que o pessoal olha e acha, olha, tá aparecendo, a gente, não, Ou fica, blogueira, e fica a gente. Ofélia já falou para os colegas de classe, pelo menos? Oi? Os colegas de Você já falou para os amigos de classe? Acho que foi há 2 anos atrás também. Não, ele sabe sim. Acho que um conversou, um soube, daí que todo mundo soube de uma vez só. Bom, mas quando vocês contarem para todo mundo, vai para 10 mil, então. Eu não sei em que medida também tem a ver o fato de a gente mora em Rio das Ostras, Macaé, que são cidades um pouco mais do interior, né? Penso eu que se a gente morasse numa área maior, numa cidade maior, talvez aí haveria mais possibilidade de contato, né? A gente tinha um rapaz que morava aqui em Rio das Ostras, Cantagalo, acho, que uma vez ele falou para mim, para Francis, olha, eu conheço vocês, eu moro aí perto, eu apareço um dia lá no restaurante, e foi. Mas, assim, daquilo das pessoas te reconhecerem, não. E a maioria de pessoas fala de muito longe também, então, fala muito do Rio, e Rio dá uma distância curta, porém distância, né? Então, não é aquela coisa que, eu vou no shopping e a pessoa vai me encontrar no shopping, não sei, né? E esse é o interessante da internet também. A gente está aberto a pessoas de diferentes lugares e vai criando os vínculos assim. Deixa eu fazer alguns comentários aqui do pessoal. Não são perguntas, não, são comentários, né? A Patrícia comentou novamente, ela disse que não conhecia os vídeos de vocês, o canal, né? Gostou bastante. Ela falou que pesquisa a temática da expatriação, né? Gostaria de conversar, manda uma mensagem para eles, Patrícia, né? Que talvez eles respondam aí. Obrigado pela... Oi? Pode mandar no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, que a gente responde. Isso, e obrigado pela participação aí da Patrícia, né? O Jesus Oliveira
deu uma boa noite para nós, Elisete, amiga minha da Caritas de Curitiba, né? E o Everton perguntou cadê o Francis. O Francis está embarcado. Onde ele está agora exatamente? Na Bacia de Campos? É isso, Fiorella? Na Bacia de Campos. Pode lembrar nesse comercial que está no Canadá. E o Francis não é a Luísa que está no Canadá, mas está embarcado na Bacia de Campos. Então, o Francis não pôde estar com a gente porque ele está trabalhando. E só para fazer um comentário, eu vou até colocar aqui o Forasteiro em Brasil, né, cubano, que está sempre com a gente aqui acompanhando a live. Ele pediu, né, para vocês e para nós também, a gente falar do PL 2699. Tá? Então, ó, informação, prestem atenção, né? Na semana que vem, a gente sempre tem feito as lives na terça-feira, às 8 da noite. A gente está organizando, já fechamos com algumas pessoas, uma pessoa para a gente conversar especialmente sobre o PL 2699, que é um projeto de lei que está tramitando na Câmara em caráter de urgência, para ser aprovado com urgência, para não ter que passar por todas as comissões, para aprovar apoio, né, tirar daí documentação, né, imigrantes que são indocumentados, para documentá-los e para que dê a possibilidade para essas pessoas de terem acesso ao SUS, de terem acesso à carteira de trabalho e outras coisas. Tá? Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre o PL, não vai ser com o pessoal que tem YouTube, e depois, na outra semana, a gente volta, tá bom? Então, essa informação aí que o pessoal sempre está pedindo para falar do PL, eu estou falando agora. Para a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem um recado para os imigrantes peruanos que vivem aqui no Brasil. Né? O que vocês podem dizer para esses colegas aí que estão aqui também? E a gente encerra. E eu quero agradecer muito vocês por terem disponibilizado o tempo. Eu sei que uns mudaram de cidade para se encontrar. E realmente eu acho que foi muito bom. Olha, eu queria deixar a mensagem, né, primeiro para as pessoas que estão aqui já há muito tempo, mas principalmente para as pessoas que acabaram de chegar no Brasil, ou que estão aqui há pouco tempo. A gente sabe que é um processo muito difícil no início, assim, independente de situação econômica, o fato de você sair da tua zona de conforto, né, para um lugar completamente novo, que às vezes é uma língua nova e tudo mais, é difícil, mas é muito satisfatório depois. Tem que acreditar, porque ainda mais um país como o Brasil, que sempre recebe de portas abertas, as pessoas sempre te ajudam muito. É mais fácil, são mais fáceis as coisas. Acho... Menos burocracia. Acho que é isso. Acho que no fim sempre vale a pena. Não pode desistir no meio do caminho, não. Porque a gente também passou muitas dificuldades no início, mas graças a Deus a gente conseguiu, né? E está conseguindo seguir em frente. Não desista, continue firme. Sempre tenha essa ambição de conhecer mais e se interessar mais. Ninguém é realmente obrigado, mas é sempre bom você conhecer novas culturas e entender como aquela sociedade funciona. Eu primeiro te agradecer também, já acabo. Primeiro te agradecer pela oportunidade. Olha, é importante para todo imigrante ter muita paciência, independente se eles vêm aqui, o brasileiro que vai para fora, tem que ter paciência. Porque o primeiro que te ataca quando você tem outro país sem paciência, o desespero de você querer conseguir. Você já viu outros migrantes que já estão numa situação melhor e você começa a entrar em agonia e vai ter muitas vezes vontade de ir embora, mas não desiste. E não desiste, trabalha, se formaliza, estuda, tá? Estuda, se capacite, corre atrás e tenta pegar as melhores coisas da sociedade na qual você está se inserindo, se enturme, né? E também pegue o melhor que você traz para compartilhar. Eu acho que se você pega o melhor de cada lado, vai dar um bom resultado. E isso é importante, né? E lutar. E ser paciente, bem paciente. Isso é. E a gente queria te agradecer pela oportunidade mais uma vez, por você ter feito com a gente. De coração, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu, em nome da equipe do Estrangeiro, a gente agradece vocês
oportunidade da gente conversar, acho que foi muito bom. E sigamos aí, a gente vai mantendo contato, né? Sigam o canal do pessoal da Lhama Carioca. Um abraço no resto da família, na outra metade da família. E para quem acompanhou a gente até agora, né? Uma boa noite para vocês. A gente se vê na próxima semana. A gente vai ter um debate sobre o PL e a gente se vê. Boa noite para todos. Tchau, tchau, gente. Obrigado.